Em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda a Jesus, tome o seu lugar, aleluia. Graça e paz, igreja. Estamos felizes com Cristo Jesus. Amém? Amém. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito do tema terminar bem. Terminar bem. Essa semana nós iniciamos uma bateria de treinamentos e graças a Deus concluímos. Ontem é o arranque do ano letivo das escolas da ONG Atos, as duas escolas sociais que nós ali contribuímos, né, ajudamos, estamos envolvidos. E ontem nós tivemos uma reunião com as famílias lá no Zango, tivemos ali acho que um pouco mais de 350 pessoas, então muita gente que pôde estar ali conosco, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as estratégias da escola, a visão, a missão, a filosofia da escola. Então foi um tempo muito especial, né? Nós treinamos aí praticamente mais de 150 professores nessa semana toda que passou, de segunda até sábado. Então tem sido dias preciosos de trabalho e de ver a ação de Deus aqui em Angola. É uma alegria poder servir a igreja aqui de Angola, servir as escolas, servir os irmãos e poder estarmos juntos, né? É uma alegria muito grande. Nossa família está muito feliz. Muito obrigado, os pastores dessa igreja, por tudo que vocês têm proporcionado para nós. Nós somos muito gratos. E eu quero conversar a respeito de um texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Você pode abrir, por gentileza, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Você almeja a vinda de Jesus? Amém. Deus, queridos, Ele nos sustenta a perseverarmos na fé. Deus nos sustenta a perseverarmos na fé. Existem diversas escolhas que nós fazemos ao longo de um dia. Existem estatísticas que dizem que nós fazemos mais de 300 escolhas num único dia. É muita escolha, sim ou não? Eu entendo que pelo menos 7 escolhas são fundamentais para a vida do ser humano. E a primeira delas é colocar Deus em primeiro lugar. A primeira e mais importante delas é colocar Deus no trono, Ele como Rei soberano, Ele como autoridade das nossas vidas. Qual é a segunda, qual é a terceira? Nós vamos ter muito tempo para conversar a respeito disso, mas a segunda escolha eu entendo que é a formação, a terceira é casamento. Mas vamos falar hoje um pouquinho sobre o que o apóstolo Paulo está falando aqui, que é a fé. A fé é a escolha mais importante que eu e você temos que tomar nas nossas vidas. Muitos personagens bíblicos que tiveram situações de tropeço, eles mostraram a sua humanidade. É interessante que há um texto de Tiago, capítulo 5, que fala: Elias era humano como nós. Não é gostoso de saber que tinha um personagem bíblico muito usado por Deus, muito capacitado por Deus, que fez muitos milagres, mas a Bíblia está dizendo que ele era homem como eu e você. Isso significa que quando eu olho para mim no espelho e vejo fragilidades, Elias também via fragilidades sobre a vida dele.
Quando eu olho para mim e vejo as dificuldades das circunstâncias que eu estou passando no meu dia, na minha semana, eu posso ver que Elias também tinha essas circunstâncias, essas situações, e assim como ele, eu também dependo de Deus. Esse texto mostra que temos situações ao redor na nossa vida, no dia a dia. A criança, queridos, quando a criança participa de uma corrida, o texto do apóstolo Paulo aqui está falando de corrida. É interessante que se tem 10 crianças participando de uma corrida e elas veem 2, 3 correndo na frente, o que acontece com a criança? Ela desmotiva e não quer continuar a corrida. Sim ou não? Porque ela é imatura. Ela está alcançando a maturidade. E ela vê 2, 3 na frente, ela diz, não vou ganhar, então ela senta, alguns choram, outros ficam chateados, tristes, mas não querem continuar a corrida. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo que vale a pena chegar no fim da corrida, não importa a posição. O que vale é chegar no fim. Nesse mundo terreno que nós estamos, infelizmente, existe o pódio. Aqui fala-se pódio também, o primeiro, o segundo, o terceiro. E nesse mundo terreno, o que vale é quem alcança o pódio. Mas na corrida de Deus, e Ele entendendo a nossa humanidade, Ele está dizendo o que vale é chegar no fim. O que vale é concluir a corrida. Deus não está preocupado com o pódio. Quem está preocupado com o pódio é o mundo. Então nós entendemos aqui que existe o sucesso dos homens e o sucesso de Deus. O sucesso dos homens é chegar em primeiro. Mas o sucesso do reino de Deus é diferente. É diferente. É interessante que Moisés, ele está vivendo uma vida de luxo, uma vida de regalias, e ele mora no palácio. Mas esse homem, vivendo essa vida de luxo, vivendo no palácio, comendo do bom e do melhor, ele percebe que não é ali que Deus quer que ele fique. E ele sai para o deserto, e é no deserto que ele cumpre o propósito de Deus. O que é sucesso? Para qualquer um de nós olharíamos Moisés e diríamos, esse é um homem de sucesso. Ele vive no palácio, as opiniões dele são ouvidas, as ordens dele são atendidas. Olha as roupas que ele veste, olha os carros que ele anda, olha a comida que ele come. Mas o que é sucesso? Existe o sucesso dos homens e existe o sucesso do reino de Deus. Paulo, ele está falando aqui de chegar no fim, e ele está falando do sucesso do reino de Deus. É interessante que na nossa vida, na nossa jornada, os homens, eles têm muito interesse por dinheiro, por o que tem mais referência, quando falamos de dinheiro, é o ouro. Sim ou não? É a joia mais preciosa, mais cara. Mas o ouro que está na nossa cabeça, na minha cabeça, Deus diz que lá no reino dele vai estar debaixo dos nossos pés. Amém. Qual reino que você quer ter sucesso? O reino dos homens ou o reino de Deus? Aquilo que muitas vezes faz a nossa cabeça é o que está aqui. Nós estamos muito aterrados nesse mundo. Nós estamos vivendo esse mundo mais do que deve ser vivido. E por um período muito curto. Sendo que eu e você, nós somos seres eternos. Paulo, quando ele fala aqui da corrida, ele está falando da eternidade. Você precisa fazer o que tem que fazer, caminhar essa jornada terrena, mas não se aterre tanto a ela, porque você é um ser eterno, você vai dar continuidade na eternidade. O texto fala que combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.
é uma metáfora que Paulo está colocando aqui. Metáfora é uma comparação. Ele está dizendo, combati o bom combate, por quê? Porque ele remete a um combate difícil, algo que resume a lutas que ele passou na plantação de igrejas, na defesa contra falsos ensinamentos, na luta contra manter a pureza do Evangelho. Quando ele fala, terminei a corrida, ele está dizendo, está se referindo, que está numa corrida que foi terminada em meio à perseguição, à fome, à nudez, a perigos, a difamações. E eu pergunto para você, Paulo foi um homem bem-sucedido, o apóstolo Paulo? Mas com tudo isso, perseguição, fome, nudez, perigo, uma pessoa hoje, se nós olhássemos essa pessoa hoje, nós não diríamos que ela tem sucesso. Certamente não diríamos. Quando ele fala, guardei a fé, ele se coloca como guardião. Ele guarda, aquele que cumpre a sua missão de guardar algo muito importante. A fé para ele era muito importante. O quanto que é importante a fé para mim e para você? Ele está falando aqui do Evangelho de Cristo, dos princípios, como intérprete da pessoa e da obra de Cristo. Terminar a corrida é terminar bem, não importando a classificação. Terminar a corrida é uma atitude de adoração. Adorar, louvar é em palavras. Louvar é em palavras. Adorar são gestos, são atitudes. Adorar é pôr o joelho no chão, adorar é erguer a mão para cima, adorar é pular. Adorar é engrandecer aquele que é digno de todo o nosso louvor. Isso é adoração. Adoração é uma atitude que nasce de dentro e sai para fora. Muitas pessoas vão para estádios de futebol e ficam gritando lá o nome de um jogador desconhecido que não foi ninguém. Quando faz um gol, junta e um sua o outro, né, que encosta ali, e ficam ali vibrando e gritando. Mas eu quero dizer para você que vale a pena gritar pelo Deus que é verdadeiro, pelo único Deus. Por esse vale a pena você estender a mão, levantar e dar um grito, e dizer, obrigado Deus, santo é o teu nome. É uma atitude de adoração, isso é adoração. E quando nós falamos terminar algo que nós começamos, isso é adorar a Deus. Isso é adorar a Deus, é concluir. O que é concluir no reino de Deus? O que é concluir no reino dos homens? O meu primeiro ponto dessa conversa, o sucesso no reino de Deus. O apóstolo Paulo, nesse texto, está dizendo que sucesso no reino de Deus é concluir a corrida. Não é chegar em primeiro lugar. No momento, né, que eu falei que nós temos o pódio, nós olhamos e ovacionamos e ficamos felizes pelas pessoas que chegam em primeiro, em segundo e terceiro lugar. Mas o apóstolo Paulo, ele era considerado criminoso, ele foi abandonado, inclusive por aqueles que estavam mais perto dele. Ele esteve firme até o fim naquilo que ele foi confiado por Deus. Em 2 Coríntios 6:10, você pode ler depois se quiser, fala, olha que texto rico, entristecidos, mas alegres, sempre alegres, pobres, ele viveu a pobreza, sim ou não? Mas ele diz, enriquecendo a muitos, porque o que ele tinha mais valor, o que ele era mais valoroso, o que ele tinha dentro dele. Nada tendo, mas possuindo tudo. Olha que mentalidade desse homem. O sucesso de Paulo não foi conforme o mundo compreende sucesso, mas como Deus compreende sucesso. Em Eclesiastes diz, vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Nós falamos aqui do sucesso de Paulo e de Moisés, esses foram sucessos bíblicos, sucessos do reino de Deus, porque eles foram guiados por Deus.
O apóstolo Paulo demonstra que ele compreendeu onde estava o verdadeiro sucesso. Não trabalhe para ter, porque ter é passageiro. Trabalhe para ser, porque ser é eterno. Ser é mais importante do que ter. Sucesso para o homem é dinheiro, é ouro. Quais são as 4 situações que atrapalham o terminar bem? Esse é o meu segundo ponto dessa mensagem. Quais são as 4 situações que atrapalham? Poder, sexualidade, dinheiro e orgulho. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Deus, ele é a fonte de todo poder, sim ou não? Sim. Mas existe um ditado que diz: dê poder na mão de uma pessoa para que você saiba quem ela é, quem realmente ela é. O poder, infelizmente, dado na mão de pessoas erradas, ele é destruidor, ele é um problema. Você já deve ter conhecido pessoas que recebem o poder e eles humilham pessoas, machucam pessoas. Em vez de servir pessoas, abençoar pessoas, ela faz tudo ao contrário, porque na cabeça dela é o poder terreno, é o poder desse mundo. Mas o poder de Deus é o poder que serve, é o poder que abençoa. É o poder que tira a pessoa daquela situação e traz ela para o nível mais alto. E se ela subir, eu fico feliz. Eu não seguro para ela não subir. Pelo contrário, eu vou ajudar, eu vou impulsionar, eu vou motivar para que ela suba. Porque no reino de Deus, queridos, eu não tomo o teu lugar, cada um tem o seu lugar. É outra forma de pensar. Ninguém está me abalando, ninguém está me prejudicando, ninguém está querendo o meu posto. Até porque se você quer, então sente e pode ficar à vontade. Porque quem me colocou ali foi Deus, não foi homens. É outra forma de pensar. Então o poder, por que ele atrapalha muitos nós homens? Lembrando que somos como Elias, certo? Somos como Elias. Elias era homem como nós. Por que atrapalha o poder? Porque em vez de nós termos poder por projetos, nós queremos ter poder sobre pessoas. E Deus nunca colocou nós para termos poder sobre pessoas. Ele coloca projetos nas nossas mãos. Qual é o projeto que Deus tem colocado nas suas mãos e que precisa do teu empenho, do teu trabalho, da tua formação, para que esse projeto floresça, cresça, avance? Qual é o projeto que Deus tem colocado na sua mão? Autoridade nas mãos de homens errados, eles até acham que tem autoridade, mas não sabem que não tem, mas eles acham que tem. Lembra da história de Pilatos? Pilatos diz para Jesus: não sabes que eu tenho autoridade para te soltar? Eu acho que Jesus internamente estava rindo ali, né? Te soltar e autoridade para te crucificar? O que Jesus responde? Você só tem essa autoridade porque Deus lhe concedeu. Qual a autoridade que eu e você que nós temos? Aquela que Deus nos deu. O poder, ele dificulta eu e você de terminarmos bem. Por quê? Porque há pessoas que não podem ser colocadas como chefe, porque elas humilham as outras pessoas. O poder, ele faz a pessoa perder a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, por isso, muitas pessoas que são colocadas em posição de poder, elas não terminam bem. E eu e você, nós precisamos cuidar disso, porque Deus quer dar poder nas nossas mãos, sobre projetos, não sobre pessoas. As pessoas vão olhar para os projetos que nós estamos tocando e vão dizer: eu quero participar, eu quero fazer parte, porque eu reconheço que é um projeto de Deus.
Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Aleluia! Em Filipenses 2:3 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Outra situação, circunstância que impedem as pessoas de terminar bem, e pasmem, né? Ministerialmente, 70% dos líderes não terminam bem, ministerialmente falando, é a sexualidade. A sexualidade, eu quero dividir ela em 3 partes. E, infelizmente, a erotização precoce, que nós mesmos colocamos os nossos filhos em situações como essa. O jovem vai casar com 25 anos, mas infelizmente com 8, 9 anos já viu pornografia explícita, porque ele tem um objeto na mão dele que ele não tem maturidade para ter. Ele tem um objeto na mão dele chamado celular, smartphone, que os pais não supervisionam e deixam ele dormir ainda, passar a noite com aquele objeto na mão. E essa criança com 8, 9 anos que já foi exposta a isso, só vai casar com 25, são 15, 16 anos esperando. Por que fazer isso com os nossos filhos? Eu lembro de quando, mais jovem, a minha avó, meu tio-avô dizia, eu brincava de boneca até os 15, você lembra disso? Eu brincava de carrinho até os 15. É isso. Brinca de carrinho, brinca de boneca, porque para casar vai demorar. E quanto mais curto for esse tempo que você, com relação à tua puberdade, quanto mais precoce for, pior é essa espera. Então, isso nós temos que cuidar, dificulta, pois a criança, né, vai ter que aprender com algo que é desconhecido para ela, que deveria ser revelado no tempo próprio. A fornicação impede a gente de terminar bem, complica a gente, o nosso caminho dos jovens, principalmente, né? Porque o que é a fornicação? É o sexo fora do tempo. O que é fora do tempo? Fora do casamento. Deus criou o lugar seguro para o sexo, e não se chama preservativo, não chama camisinha, chama-se casamento. Foi isso que Ele fez, ali é o lugar. E pelo fato dos jovens não estarem percebendo isso e cuidando disso, 7,3 milhões de adolescentes se tornam mães a cada ano ao redor do mundo, das quais 2 milhões são menores de 15 anos. Não é um número alto? É muito alto. É muito alto. No ano de 2010, um relatório divulgado indicou que 12% dos adolescentes entre 15 e 19 anos já tinha tido pelo menos um filho. E a idade, ou vamos dizer assim, o local para ter o filho, o local do sexo chama-se casamento, e o local para ter filho é a família. Depois do casamento, a família estabelecida. Ali é o ambiente para termos filhos e podermos abençoar, ser bênção na vida deles. Outro problema relacionado à sexualidade é a infidelidade conjugal. Isso tem a ver mais com os adultos. Infelizmente, no meu país, no Brasil, a cada 3 casamentos, 1 termina em divórcio. É um número muito alto, é muito alto. E essa infidelidade dificulta, pois Deus criou a família para ficar unida e não ter a quebra de aliança. É na família que os nossos filhos viram homens e mulheres de valores, porque eles recebem ali na raiz o ensino. Deus delegou um ensino, praticamente, para você ter uma ideia, para 3 instituições: família, igreja e escola. Se o teu filho está numa escola cristã por princípios, você tem o apoio da escola. Imagina, o seu filho ali 5, 6, 7 horas por dia recebendo ensino, ministração de quem entende que Deus é Rei dos Reis, é soberano, Senhor da terra, crendo que a fé é em primeiro lugar. Isso não é especial, não é maravilhoso? Então,
qual é o outro problema? A terceira situação que impede a gente de caminhar, de terminar a corrida, eu entendo que é o dinheiro. Por que o dinheiro? Nem todos conseguem ter recurso na mão e entender que o recurso que Deus colocou na mão dele é para o sustento dele, da família dele e para abençoar pessoas. Essa é a ideia. Por isso que a nação de Israel é um povo fantástico. É um povo que cresce muito, avança muito, porque os recursos não ficam canalizados, não ficam parados. Eles são distribuídos, eles são para abençoar a própria nação. E essa é a ideia quando Deus coloca dinheiro em nossas mãos para que nós possamos semear. Dinheiro é o resultado das sementes que eu plantei. Sem plantio não há colheita. A forma de ter colheita é semeando. A forma de ter colheita é semeando. Como que eu tenho recurso? Como que eu tenho dinheiro? Dinheiro é bênção do seu trabalho. Trabalho é um princípio. Eu não entendo como que chega na segunda-feira, as pessoas estão cabisbaixa, você olha para a pessoa e fala, você está mal, você está doente? Não, aqui é segunda-feira. Mas por quê? É porque vai começar a rotina, o trabalho. Daí você fala, meu Deus, irmão, mas é o primeiro dia é hoje que nós estamos celebrando a Deus, adorando a Deus, amém? Mas amanhã é o dia de muita produção, é o primeiro dia realmente no sentido de pôr a mão na massa. Hoje eu estou honrando a Deus, amanhã eu estou honrando a Deus, continua a minha honra colocando a mão na massa. Mas muitos não entendem que a honra continua, então ele vai triste, cabisbaixo. Daí chega na quinta-feira à noite, daí você olha assim, irmão, amanhã é sexta, dia do homem. Uhul, sexta. O que o filho dele vai pensar? Que trabalho é maldição, trabalho não vem de Deus, trabalho... E como que vai ter colheita? Como que vai ter colheita, sendo que a colheita é através do trabalho, a ponte para a colheita chama-se trabalho. O trabalho é um princípio, e o trabalho forma o nosso caráter. O trabalho forma o nosso caráter. Mas qual que é o problema falando de reino de Deus e reino dos homens? No reino dos homens, nós entendemos que eu conquisto com a minha força. Agora, quem entende o reino de Deus, ele sabe que tudo que ele tem vem porque Deus está dando. Deus é a fonte de tudo. E se Ele é a fonte, tudo que Ele me der eu não retenho, eu abençoo, porque Ele é a fonte. Agora, no reino dos homens, o que eu consigo eu retenho, o que eu consigo é meu. No reino dos homens, eu conquistei por causa do meu suor, por causa do meu trabalho, por causa do meu conhecimento. Como que tem sido a ideia de trabalho? A ideia do reino de Deus ou a ideia dos homens? Quando eu falo de dinheiro, eu estou falando de recurso como um todo. Como tem sido o nosso pensamento? A Bíblia diz que tudo que nós semeamos em trabalho, a recompensa vem de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, tudo o que fizerem, não é a metade do que fizer, não é 90% do que você fizer, tudo o que você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Então, quando eu sirvo as pessoas, eu estou servindo quem? A Deus, a Jesus. Quando eu estou servindo você, é como se eu estivesse servindo a Jesus. E eu pergunto para você, se você estivesse servindo a Jesus, você estaria servindo da mesma maneira como você está? Se fosse Jesus ali na tua frente, você estaria fazendo igual? Mas é isso que o texto está dizendo, faça como se você estivesse fazendo para pequenos cristos.
E a recompensa não vem de você, porque talvez você não tenha recurso para me recompensar. E a recompensa não tem a ver só com recurso financeiro, talvez seja com um aperto de mão, com um abraço, seja com um sorriso. Mas Deus sabe a minha necessidade, e se você não deu aquilo que eu necessito, Ele que é a fonte vai me dar. Então, entender sobre recursos, sobre dinheiro, muitas pessoas não terminam bem, porque não compreendem os princípios valorosos da palavra de Deus. Quando tomo posse do dinheiro que não é meu, quando eu pego aquilo que não é meu, isso faz eu não terminar bem. Aquela recompensa não veio para mim, eu tomei posse, eu tomei ela. Isso não agrada a Deus. Quando estou fazendo o que não fui nem contratado para fazer no meu trabalho, isso é não terminar bem. Quando estou no trabalho fugindo de trabalhar realmente. Se conhece aquelas pessoas que fogem do trabalho, vão tomar cafezinho 10 vezes no dia? Você traz a garrafa e o copinho e diz: tome aqui, meu irmão, trabalhando, por favor. Senão perde tempo. Até lá, vai, conversa. A pessoa gosta de ir no banheiro várias vezes. Traz o banheiro para próximo, assim, deixa ela perto do cafezinho, perto do banheiro. Nós precisamos aprender a adorar a Deus no nosso trabalho, para que a gente receba os recursos que vêm diretamente dEle. O entretenimento, infelizmente, está atrapalhando muito o trabalho. E o último aspecto que faz a gente não terminar bem é o orgulho. É o orgulho. Você hoje está aqui sentado, você está me ouvindo, você está se colocando como aluno. Cada domingo que você vem, você se coloca como aluno, discípulo. Aluno, discípulo é a mesma coisa. Aluno significa aquele que quer ser iluminado. Então, quando você se coloca numa sala de aula e senta para ouvir, você está dizendo: eu quero ser iluminado. Eu quero receber aquilo que Deus tem para a minha vida. Orgulho é autoestima desordenada, é um conceito irracional que a pessoa tem sobre si mesma. Tudo ela pode, tudo ela consegue, tudo ela é capaz. É esquisito uma pessoa orgulhosa, até porque Deus fala que Ele faz o que com os orgulhosos? Ele resiste, o próprio Deus, imagina? Esse é um tipo, é um perfil que é muito problemático. Até o próprio Deus resiste. Orgulho precede a destruição, dizem Provérbios. O orgulhoso, ele se alimenta da própria vaidade. É a altivez, é a ostentação. O orgulhoso, ele valoriza muito a si mesmo, mais do que merece, mais do que deve. Dificulta terminar bem porque o orgulhoso, ele trabalha para si próprio. Ele não tem muita disposição para servir. O orgulhoso não tem interesse em ajudar. Ele quer ser ajudado, mas ajudar despreza muito os outros. O orgulho cega a pessoa para as suas verdadeiras limitações. Por isso que o orgulho impede a gente, eu e você, de terminarmos bem. O meu terceiro ponto, antes de eu ir para o terceiro ponto, quais são as 4 situações que impedem a gente de terminar bem? Que eu falei, a primeira é poder, a segunda é sexualidade, a terceira é dinheiro e a quarta é orgulho. Vocês estão sendo bons alunos. Eu, como professor, eu preciso ver se vocês estão pegando, recebendo aquilo que eu estou falando. Você está recebendo? Amém. Glória a Deus. O meu último ponto aqui é sobre o prêmio dos que terminam bem. Qual é o prêmio dos que terminam bem? O texto diz, 2 Timóteo 4:8, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo aqui, por fim, fala do prêmio que o aguarda. Aguarda não só para ele, mas para mim e para você. As ações de Paulo, quais foram as ações? Ações é adoração, sim ou não? Falei no início, as ações, as nossas ações em Deus, trabalhar é uma adoração, servir é uma adoração. As ações de Paulo foram combater, terminar e guardar. São ações de semeadura. Paulo semeia atitudes e ele colhe, e ele tem resultado. Resultado é bênçãos. Paulo recebe o prêmio. No mundo vencem aqueles que sobem no pódio. No reino de Deus vencem aqueles que perseveram, que vão até o fim, que concluem a corrida. Da mesma forma que os vencedores dos esportes recebiam uma coroa de louros naquela época, lá atrás, mais de 2000 anos, Paulo está dizendo aqui sobre uma coroa incorruptível das mãos do justo juiz de toda a terra. O que significa ter essa coroa? Essa coroa trata-se de uma recompensa concedida com justiça pelo reto juiz, reservada não apenas para Paulo, mas para todos aqueles que creem. Que creem no quê? Você crê que Jesus é o único e Senhor Salvador da sua vida? Então a coroa está para você também, essa mesma coroa, esse mesmo prêmio. Essa coroa está para aqueles que amam a vinda de Cristo, para aqueles que compreendem que estão aqui apenas de passagem, que têm a sua vida eterna. Eu e você, nós receberemos essa recompensa na nossa eternidade. A vinda de Cristo é a nossa promoção para a eternidade. Aqueles que se vão dessa vida, aqueles que não estão mais conosco, é uma promoção para a eternidade. É claro que a gente chora, a gente fica entristecido, mas como cristãos e como filhos de Deus, nós sabemos que essas pessoas estão num lugar melhor. Amém? O Evangelho não nos livra do sofrimento terreno, mas do sofrimento eterno. As pessoas querem o Evangelho para sair do sofrimento terreno, mas nessa vida nós teremos circunstâncias, tribulações, desafios, buracos rasos e fundos, aonde nós vamos precisar uns dos outros e precisar da mão de Deus nos segurando e nos tirando dessas situações. Mas o Evangelho, ele não vai... As pessoas, elas têm uma visão errada. Eu vou para a igreja porque eu vou ter segurança. Eu vou para a igreja porque eu vou ter dinheiro. Eu vou para a igreja porque eu vou... Deus pode curar? Claro, e nós sabemos que Ele cura. Ontem, hoje e eternamente. Mas Ele curou a tua perna direita, meu irmão, daqui a pouco a esquerda vai ter problema. E Ele pode te curar da esquerda? Vai, mas daqui a pouco o teu braço vai ter problema, porque esse corpo é corruptível. O que vale é o corpo que nós vamos ter na eternidade. Aqui, esse corpo é corruptível. Então Deus pode? Claro que pode. Mas a questão é quando nós queremos o Evangelho para nos livrar do sofrimento do dia a dia. E não é isso. Está errado, não é isso. Em João capítulo 16, versículo 33 diz: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Ele venceu, você também pode vencer. Ele colocou esse poder em mim e em você. Eu quero concluir essa mensagem. Queridos, a nossa recompensa, ela permanece para sempre, porque ela é eterna, ela não é passageira. Eu falei aqui do ouro, mas o ouro não é eterno. Ele é um metal que, de alguma forma, de alguma maneira, ele com certeza vai ter problemas. Tudo que está nesse mundo é corruptível, é corrosivo. Tudo que está nesse mundo
perde o seu valor. E nós nos agarramos muito nas coisas desse mundo. E eu quero concluir dizendo que a nossa recompensa vem de Deus e ela é eterna. Jesus venceu porque ele não considerou a vida dele preciosa. Paulo venceu porque ele não considerou a vida dele preciosa. Moisés venceu porque se ele considerasse a vida dele preciosa, ele nunca teria saído do palácio. Ele teria permanecido lá, porque lá tinha aconchego, lá tinha água tratada, lá tinha os problemas dele, ele tinha pessoas para servir ele a todo momento, a todo instante. Mas pelo fato dele entender que cumprir o propósito de Deus era mais valoroso do que o aconchego, era mais valoroso do que os benefícios que ele tinha no palácio, era mais valoroso do que as regalias que ele tinha no palácio. Então, nesse entendimento de cumprimento de propósito, Moisés se lança no deserto, e Deus faz o extraordinário através da vida desse homem. Coisas extraordinárias acontecem porque esse homem saiu da posição dele, da posição de regalia, e ele vai para uma posição de cumprir o chamado, o propósito de Deus para a vida dele. Em Atos capítulo 20, 24 diz: não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se não somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esses homens, eles deram a vida deles. Vida, o mundo diz que tempo é dinheiro, mas tempo é vida. Eles deram o tempo deles para Deus. Esses homens reconheceram a soberania de Deus e o que Deus chamou eles para fazer nesses dias. Eu quero dizer para você, cuide das situações que impedem você de terminar bem, do poder, da sexualidade, do dinheiro e do orgulho. Você nasceu para concluir, para cumprir a vontade de Deus. Você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus. E todo filho de Deus tem direito à herança e a um propósito. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Moisés, ele entendeu o propósito, por isso que ele sai do palácio. Paulo entendeu o propósito, por isso que ele sai da situação que ele estava, de líder, de uma pessoa reconhecida, de uma pessoa de influência, e vai cumprir o propósito. Você está disposto a sair da sua posição para cumprir o propósito? Nesse dia, eu quero que você tenha isso claro no seu coração, que Deus trabalhe no seu espírito. Senhor, eu quero cumprir a sua vontade, eu quero terminar bem. E eu quero dizer uma coisa para você, muitas vezes a gente esquece que ministros de tempo integral é a partir de amanhã, segunda-feira, lá no seu trabalho. Lá onde Deus colocou você, lá na faculdade onde você vai, lá na escola onde você estuda, ali você pode ser um ministro de tempo integral e cumprir o propósito que Deus te chamou para fazer, naquele espaço, naquele ambiente, naquele lugar. Você pode se levantar, por gentileza? Você recebe essa palavra no teu espírito? Amém? Eu tenho certeza que você quer adorar a Deus no seu dia a dia. Eu tenho certeza que você quer adorar a Deus com a sua vida. E a forma de adorar a Deus é com atitudes, com ações. E todos os dias nós podemos ter atitudes e ações que glorificam e honram ao nosso Deus. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo de ministração da Tua Palavra. Pai, obrigado porque nós podemos aprender, podemos ser iluminados com entendimento, ó Deus, santificado, genuíno, santo, para glorificar a Deus.